Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? O culto em casa. Lucas 7, 36 a 50. Há 2000 anos atrás, não existia cristianismo ainda. Claro que não, né? Não existia nem o Islã. Só existia o judaísmo. E era dividido em 4 vertentes. Primeiro, os essênios. E esses essênios, eles eram judeus que eles se recusaram a viver em sociedade na cidade. Se ajuntaram, formaram um bom grupo e foram viver em cavernas, nas florestas. E se dedicavam em fazer cópias de textos sagrados. Esta foi a primeira vertente, eram os essênios. E o segundo grupo eram os zelotes. Eram judeus religiosos ligados na política. Eram revolucionários. E era o mais pequeno dos grupos. Era um grupo pequeno. E o terceiro era os saduceus. Esses saduceus, eles eram os principais religiosos, eles eram a elite. Estavam ligados aos sacerdotes. E eram uma minoria com poder de grupos. E eles eram a minoria, mas tinham o poder de maioria. Eram os mais poderosos. E o problema com os saduceus era o seguinte: eles negavam a existência de anjos, negavam a existência de demônios, negavam a ressurreição dos mortos, negavam o juízo final e negavam também a gloriosa vinda de um Messias ou de um Salvador, né? Então os saduceus eram um problema. Agora o quarto grupo eram os fariseus. Esses fariseus são os mais populares no Novo Testamento. Os fariseus já diziam que existiam anjos. Dizem, né? Não diziam, dizem que existem demônios. Criam no juízo final. Criam na vinda de um Salvador. Criam que toda a Bíblia era inspirada por Deus. Irmão, se nós nascêssemos há 2000 anos atrás, com certeza a religião que iríamos abraçar seria a dos fariseus. Muito bem. Então, eram esses 4 grupos que existiam de religiosos na terra. E todos judeus, hein? Tratando-se da nação judaica, claro. Então um fariseu pede para Jesus ir para sua casa, dirigir um culto e jantar lá, porque eles só comiam depois do culto. Se um fariseu chamasse a mim: "O senhor vai jantar lá em casa, pastor?" Então de cara era um culto primeiro, depois vinha a janta. E Jesus, muito ocupado, não deu muita atenção para o pedido do fariseu. Aí chegou ao ponto do fariseu rogar para que Jesus fosse em sua casa jantar. Implorou mesmo. E naquela época, só podia dirigir cultos em 3 lugares. Primeiro, no templo. Segundo, na congregação, que é a sinagoga.
e terceiro em casa. Agora vocês vejam bem, só nesses 3 lugares. Primeiro no templo, segundo na sinagoga, que é a congregação, e terceiro em casa, né? Tudo bem. Então Jesus foi para lá, foi jantar, como diz a história, né? Foi jantar. Só que o primeiro culto vinha na frente. Por que o culto teria que ser dirigido em volta de uma mesa? Mas só que não era qualquer mesa, não. Era uma mesa bem grande e todos sentavam em volta dessa mesa e ali vinha o culto. E o dirigente do culto ficava sentado em volta da mesa, porque iria falar de coisas seríssimas, e coisas seríssimas nunca se falavam em pé, e sim sentado. Era uma mesa religiosa, vejam bem, era uma mesa religiosa. E essa mesa, durante o culto, ela se tornava um verdadeiro altar. Punha uma toalha larga e comprida sobre a mesa, tão larga que as bordas dessa toalha batiam no chão, cobria os pés dos apóstolos, do povo. Por que na Bíblia a palavra pés? Porque o pé significa santidade. Para onde os pés caminham é que se define nossa santidade, nossa sinceridade, nossa santificação. Moisés via a luz de Deus, mas Moisés nunca viu os pés de Deus, porque os pés significam santidade. Vocês estão lembrados lá em Êxodo 3, versículo 5, né? Tire o sapato dos seus pés, ou sandália dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. Tire a sandália dos seus pés. E o Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entende, meus irmãos? Então, a Arca da Aliança simboliza os pés de Deus, atrás de uma grande cortina. Por trás de uma cortina estava a Arca da Aliança, que representava a santidade de Deus, quer dizer, os pés. Onde a arca parava, eles diziam que o Senhor colocou os pés ali, teriam que parar. Isso está em Número 10, 33. E quando se estava sentado em volta da mesa, se aparece para os homens os tórax, todos aparecem para os homens. Mas quem está sentado em volta da mesa, os pés não aparecem para ninguém. Os homens não conseguem vê-los. Vejam bem, quando ninguém te vê como sentado em volta da mesa, ninguém via os pés, não fique triste, porque Deus está te vendo. Não via os pés dos apóstolos, mas Deus via a santidade dos pés dos apóstolos, né? Dois ou três em uma reunião falando sobre Jesus, os seus pés estavam em lugar santo. Então, meus queridos, se não tivesse 10 homens reunidos para um culto, não desse o número de 10, não poderia acontecer o culto. Mas com Jesus bastava 2 ou 3, e o culto poderia ser uma verdadeira vitória. Por isso Jesus andava com 12 discípulos, que em qualquer lugar podia iniciar um culto, porque precisaria de 10, então ele andava com 12. Se acontecesse de
um não poder estar reunido, mas tinha ainda 11, né? Diz a graça, mais uma vez vou repetir, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Agora veja bem na casa de Simão. A casa estava lotada. A casa estava cheia. O culto estava frio. Era um culto sem poder. E Jesus estava presente naquele culto. Estava presente, só que Jesus estava calado. Foi então que uma coisa anormal aconteceu. Ouviram gritos lá fora, ouviram choro alto. Alguém corria com um vaso nas costas e entrava correndo debaixo da mesa onde estava Jesus sentado. E essa pessoa foi parar nos pés de Jesus e sentou ao lado dos pés de Jesus e colocou aquele vaso no colo. Alguém corria com esse vaso. Mas quem era? Era uma mulher. E entrou na sala do culto. Só não foi arrancada a força dali naquele momento porque ela parou nos pés de Cristo. Ela só podia sair dali se Jesus autorizasse, ou se Jesus pedisse para tirá-la daquele local, senão ela tinha que ficar como ficou, né? Então, ela correu para os pés de Cristo, e não podia arrancar ninguém dos pés de ninguém, porque os pés significavam santidade. Só se o Senhor falasse, tira essa mulher daqui, dos meus pés, aí ela teria que sair. E Jesus foi o único sacerdote que aceitava a oferta de pecador. Como a mulher não podia participar de cultos, umas arriscavam ficar debaixo da mesa. Se o sacerdote permitisse, assim seria feito. Ela continuava ali. E esta era uma pecadora, a que estava nos pés de Cristo. Não tinha nada a perder. Levava uma vida de total humilhação e de insultos. Ela buscou as migalhas espirituais debaixo da mesa, no pé de Cristo, onde os cães se escondiam ali nos pés dos seus donos para que comesse algumas migalhas que caíssem. Aquela mulher estava no mesmo nível de um cãozinho, debaixo do altar, isto é, debaixo da mesa, né? Só que ela estava com um coração humilde. E o fariseu perdeu em todas as etapas para a pecadora, porque a pecadora buscou Jesus, coração humilhado e muito triste. O fariseu tomou uma posição de testar Jesus para ver se realmente ele era profeta, né? Falou, se ele for realmente um profeta, ele vai saber que essa mulher é uma pecadora, que está aí aos seus pés. Meus irmãos, a verdade é o seguinte, aquele culto precisava de um revestimento de poder com humildade. Foi então que Jesus falou, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Simão disse, dize ao mestre. Jesus disse, você está vendo essa mulher? Essa foi uma pergunta central de Cristo. Você está vendo esta mulher? Por quê? Jesus fez essa pergunta. Porque a mulher era pobre, era uma prostituta. E vocês vejam bem, os gays, as lésbicas e muitos outros segmentos da sociedade extremamente pobres e rejeitados, e ninguém vê. E na igreja ou em clubes, ninguém gosta de sentar ao lado de um gay, de uma prostituta, porque já se sente discriminado. E Jesus adotou aquela prostituta nos seus pés.
Simão não olhava para os pés de Jesus, porque ali estava uma prostituta, e para ele ela era imunda. E Jesus chamou a atenção dele. Vê esta mulher? Uma lição de humildade para aquele publicano. Meus queridos, vê esta mulher? Se você está sendo ignorado por alguém, olha aí a grande lição que Jesus passou para o Simão. Você não vê, mas eu estou vendo esta mulher sofredora. Eu estou vendo. Aquele que se humilhar será exaltado. É o ensino da Bíblia Sagrada. Então Jesus disse para esta mulher: quando eu entrei, Jesus disse sobre esta mulher: quando eu entrei na sua casa, Simão, Jesus dizendo para Simão dessa vez, não me deste água para lavar meus pés, mas esta mulher banhou meus pés com lágrimas, enxugou meus pés com seus cabelos. Ele, Simão, teria que lavar os pés de Cristo, ou o empregado lavar os pés de Cristo, e Simão enxugá-los com uma toalha branca. E Simão não fez isso, não deu a mínima para Jesus. Veja só que absurdo. E foi Simão que chegou a implorar para Jesus ir à sua casa jantar depois de um culto. Jesus continuou: quando entrei aqui na sua casa, você não me deu ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Quando entrei na sua casa, Simão, não ungiste minha cabeça com óleo. Ela ungiu-me os pés com unguento, que vale mais do que o óleo 7 vezes mais. E continuou a lição de moral para o Simão. Por isso eu digo a esta mulher: todos os seus pecados são perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Os milionários continuavam recebendo culto nos lares sem o mínimo de humildade, simplesmente por ostentação, dizendo: chamei um mestre na minha casa e ele dirigiu um culto. Aquele mestre lá que ressuscita mortos, limpa leprosos, esteve na minha casa, jantou depois do culto. Era só ostentação, mas não humildade. Quando terminava o culto, voltavam todos com a mesma soberba, com o mesmo orgulho, sem nenhuma bênção de vitória, seja de cura, seja de libertação, seja de qualquer sorte de solução de problemas. Não tinham, né? Porque queria só ostentarem. E aquela mulher, cheia de pecados, voltou totalmente libertada. O seguiam na beira do caminho, gritando com humildade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para aquele cego, ou para aqueles 2 cegos, foi o maior culto da vida deles. Disseram: Senhor, se tu quiseres, eu posso enxergar. Os leprosos diziam: se tu quiser, Senhor, eu posso ser limpo. Jesus dizia: quero. Você que é cego, enxergue agora, e você que está leproso, fique limpo agora. Meus amados, quanto mais humilhado ou rejeitado você for, preste bem atenção, Jesus está te vendo. Nesta hora, Jesus se aproxima invisivelmente até você, e você fica aos pés do Cristo amado. E tudo que você pedir, crendo, você irá receber. Portanto, qual é o teu problema agora? É falta de reajuste na sua fé espiritual? É falta de saúde para o seu corpo? É falta de soluções para o teu problema? Então ligue o seu pensamento a Deus agora. Nós vamos orar neste instante
E Jesus, que está te vendo, irá conceder a tua bênção, como fez para aquela senhora prostituta humilde. Fechamos nossos olhos agora. Oremos. Eterno e poderoso Deus, Pai bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha para esta mamãe, olha agora para este papai que está parado na tua presença, Senhor, que está parado diante da tua santidade, que são os teus pés, e está implorando essa determinada cura física, solução para o problema, libertação para o filho, Senhor, que é dependente químico, a bênção para o lar da filha que está sendo destruído. Ó Deus, esse espírito de destruição, esse espírito satânico de morte, de enfermidades, estamos repreendendo agora, estamos ordenando agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, parta em retirada e não volte nunca mais. O enfermo fique são, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém.